trabalho de chegar às diversas aldeias, conviver com as crianças, comer com elas, brincar com elas. Porque os recursos numa sociedade justa ainda não chegaram, mas chegarão um dia. Mas nunca chegará a ternura, a bondade, esse sentimento de humanidade que a fraternidade oferece. É isso que mais sensibiliza os espíritos de Deus, que é um ato de amor. Não é um ato sociológico, não é uma atividade de salvar da fome, é uma atividade de dignificar as criaturas humanas através do crescimento. Acesse fraternidadesemfronteiras.org.br, escolha o projeto do seu coração e apadrinhe. Acolher Moçambique. Ajude a construir e montar centros de acolhimento e oferecer alimentação, cuidados com a higiene, atividades educativas e culturais a crianças das aldeias de Moçambique. Ação Madagascar. O sul da ilha de Madagascar vive uma das piores crises humanitárias do mundo. As crianças passam fome e bebem água suja. A maioria sofre de desnutrição severa. Estamos na ilha oferecendo alimentação, cuidados com a saúde e educação. Microcefalia, ciência e amor. Pesquisas científicas indicam que quanto mais cedo o tratamento adequado começa, maior a chance de vencer as sequelas. É preciso fazer sessões de terapias todos os dias. O tratamento é de alto custo e a esperança das mães é a solidariedade. www.fraternidadesemfronteiras.org.br Boa noite. Vamos iniciar o estudo dessa segunda, nos colocando em posição receptiva, sentando confortavelmente. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma energia de limpeza, drenando as tensões, as preocupações do dia, nos sentindo mais leves. Com o propósito de uma noite agradável de estudos, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Esse vídeo inicial fala sobre as nossas crianças. As crianças estão vindo diferentes de como a gente era, e essa transição planetária está precisando desse novo tipo de ser humano, mas a gente precisa tomar alguns cuidados para não estragá-los também. Se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a se frustrar, você está alejando a criança. É como fazê-la andar com uma perna amarrada. Aí essa criança vai ficar chata, birrenta, gastona, neurótica e sabe o que? Depressiva e provavelmente drogada, que vai precisar de outra coisa para acalmá-la, porque ela não desenvolveu a autonomia. Ela não manda de dentro para fora no mundo. Ela precisa do outro. E o tempo todo criançada com tablet, com celular, no carro já tem a tela, o tempo todo a criança é hiperestimulada. Ela não se frustra nunca. Por quê? Porque os pais de hoje, muitas vezes, por não saber, narcisicamente, não querem, não quero ser um mau pai, não quero que minha filha fique de birra comigo, não quero que meu filho não seja mais meu amigo. Isso é narcisismo dos pais, é uma sacanagem, está errado, é induzir o filho a uma doença, está errado, isso é criminoso do ponto de vista psicológico, induzir uma criança a ser uma aleijada emocional. Essas crianças ficam infernadas e infernizadoras, enlouquecem as professoras. E aí que o pai fala assim, mas não tenho tempo. Cara, você não tem tempo de cuidar de uma e quer que a professora de matemática cuide de 40? Isso é uma sacanagem com a escola. E aí tudo que dá errado na sociedade vira currículo. Aí a escola tem que educar, eu já pago a escola. É o pai que educa. E aí a escola reforça. É forte, né? É bem enfático. Então, a nossa função como pais, a primeira dela é como educadores, né? A gente está preparando o filho para o mundo. Não quer dizer que a gente não possa ser companheiro, ser amigo, mas isso é em segundo plano. A função primordial dos pais é de prepará-los para a vida. Não é de ser amiguinho de filho, não. E se a gente pecar nisso, lá na frente, nessa vida mesmo, em outras, a gente vai começar a pagar essa conta. O Rossandro aqui, ele fala de regras para o casamento. Eu achei interessante também trazer para a gente assistir. Quando a gente encarna num planeta que tem certas ordens. E para um casamento acontecer, ele precisa de 3 componentes para chegar ao amor: respeito, admiração e desejo. Por que eu tenho que ter os 3? Porque eles entram em crise. Se eu só tiver um, quando ele entrar em crise, o casamento foi. As celebridades que a gente vê na mídia, elas costumam casar apaixonadas. A base é apenas do desejo. Quando a paixão acaba, o desejo vai junto, elas se separam. Só que elas têm muito dinheiro, elas podem se separando, tá, gente? Nós não. Então vamos ter muita calma nessa hora, porque não é bem assim. E o que é a paixão? Quando nós estamos apaixonados, há uma inflação das atividades dos lobos e da amígdala cerebral, e há uma diminuição da atividade do córtex, que é racional. Traduzindo neuroquimicamente falando, nós temos uma tendência de ver tudo muito bonito e de não ter razão para enxergar o outro. Mas graças a Deus esse estado dura no máximo de 7 meses a 2 anos. Então a paixão é um estado de leseira psicológica que dura de 7 meses a 2 anos, que é uma estratégia que se usa para que a gente se atraia pelo outro.
Se ao chegar naquele outro, além da atração física, eu conseguir desenvolver respeito e admiração, eu tenho os três, eu tenho o amor. Porque de vez em quando a admiração cai, mas eu respeito e eu desejo. De vez em quando é o respeito que cai, mas eu admiro e desejo. De vez em quando é o desejo que cai, mas eu respeito e admiro. E essa oscilação implica dizer que eu preciso dos três, mas aí o desejo é o que faz eu sair de casa para casar. Eu caso por causa do desejo. Sem desejo você fica com mamãe, é muito melhor. Por que sair de casa? Mamãe não cobra nada, né? Mamãe é ótima. Mamãe não cobra atenção, mamãe faz tudo o que você quer, né? A esposa é diferente da mãe. Nós não somos, para nossos cônjuges, pai e mãe. Não são papéis que podem ser trocados. Nós podemos temporariamente ocupar o papel de cuidador do outro quando ele está mal. Mas imediatamente quando ele se recupera, vamos voltar ao papel de sermos marido e mulher do outro, dando espaço para o desejo e para o cuidar-se um do outro. As pessoas casam e se descuidam fisicamente. Elas pensam assim, não, mas eu sou um espírito muito bom. No dia que o espírito atrai pessoas sexualmente, vocês nem sabem. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que cuidar da aparência física porque nós causamos por causa do desejo. Enquanto a gente puder manter o desejo acelo, a gente tem que manter, porque senão o casamento fica vulnerável. Aí você, não, mas eu faço tanto trabalho do bem que os espíritos vão me ajudar. Vamos lá. Vamos lá, não é tarefa deles não. Esse compromisso é nosso. Uma vez chegou uma senhora para mim e disse assim, meu marido não me procura mais. Essa frase é interessante, porque você fica imaginando que é uma casa tão grande que a pessoa perdeu a outra lá e não acha, né? Meu marido não me procura mais e assim, é um homem ruim, não me procura mais, faz mais de 2 anos. Eu fiz, vamos fazer o seguinte, eu queria chocar ela, porque eu achei que ela não voltaria mais para a terapia. Eu vou fazer o seguinte, eu queria que a senhora fechasse os olhos, fecha os olhos. Imagine que a senhora está tomando banho no banheiro e seu marido está no quarto esperando a senhora. A senhora tomou banho, acabou de abrir a porta, o que o seu marido vê? Ela fez isso. Eu fiz, minha senhora, a senhora está com bigode, a senhora já percebeu? Então, sinceramente, eu acho que nem eu queria procurar a senhora. Ela ficou chocada, mas ela entendeu que ela tinha se descuidado como um objeto de desejo do marido e cobrava que ele tivesse o desejo que ele tinha quando ela era jovem. Claro que não vai ser a mesma coisa, mas eu tenho que diminuir o tempo de desgaste do avatar. Nós recebemos um avatar chamado corpo físico e essa sociedade que nós estamos, não ficando preso à sociedade estética, mas também fazendo de conta que a gente não está nesse mundo, também é uma loucura. Porque nós estamos juntos e precisamos cuidar um do outro e cuidar de nós mesmos. Nós precisamos que o outro olhe para a gente e ache agradável. Então eu tenho que olhar para mim e achar agradável. Às vezes o desejo entra em crise no casamento porque você não está mais olhando para você com alguém que é interessante. E nós precisamos nos sentir interessantes para o outro sentir interesse em nós. Claro, isso caberia um seminário inteiro para a gente falar sobre isso, mas é importante que vocês percebam que o fato de você fazer o trabalho do bem não vai salvar seu casamento não, porque tem tarefa no casamento que não tem a ver com o trabalho do bem. É o bom trabalho feito dentro do casamento. É o cuidado um do outro. É o cumprir papéis e tarefas. É as delicadezas dos gestos cotidianos. Lembra de quando Chico ouviu de Emmanuel que é preciso disciplina, disciplina e disciplina? Mas vocês fiquem sabendo que para conseguir vencer é preciso muita disciplina, mas para conseguir dar errado também tem que ter muita disciplina. Um casamento dar certo tem que ter muita disciplina, mas para dar errado também tem que ter muita disciplina. Para dar errado é aquela piada que você diz todo dia, é aquela ironia fina que você todo dia revela, é aquele gesto de indiferença que todo dia você faz, até que um dia a pessoa queira sair. Porque um dia aquelas pessoas que imaginavam como seria impossível viver sem aquela pessoa, passam a imaginar como é impossível viver com aquela pessoa. E isso não foi obsessão, não. Não vá botar a culpa nos próprios dos obsessores que estão lá assim, você nem consegue deixar de trabalhar porque você faz serviço por ele.
Você atrapalha a sua própria existência e diz, eu estou tão carregado, eu vou lá no Amor e Luz tomar um passe. Centro espírita não é máquina de lavar roupa. Essa noção de Jesus detergente não é espírita. Você peca, ele limpa, você peca, ele limpa, você peca, ele limpa. Não. Nós temos responsabilidades. Se você for olhar a obra espírita, ela é uma obra de responsabilização pessoal. Por isso que as pessoas preferem religiões salvacionistas. Eu levanto a mão, aceito certos dogmas e está tudo resolvido. Aqui não. Eu levanto a mão e mãos à obra. Eu levanto a mão e mudo minha vida. Eu levanto a mão e faço reforma íntima. Eu levanto a mão e salvo meu casamento. Eu levanto a mão e salvo minha família e meu filho. Alguém pela primeira vez na segunda-feira? Sejam bem-vindos. Então, a nossa proposta aqui é de trazer informações que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, para começar a botar em prática essa tão falada reforma íntima, para a gente entender como funciona a nossa vida, por que a gente está vivendo desse jeito. Então, tudo que está influenciando a nossa forma de viver a vida, para que a gente saiba lidar com isso. E entendendo, a gente sabe onde deve se esforçar para fazer as mudanças, porque precisa mudar muita coisa. Mas para eu mudar, eu preciso entender o que eu estou fazendo de errado e o que eu estou fazendo de certo também, para continuar a fazer o que vai me trazer bem-estar e harmonia lá na frente e evitar fazer o que possa me trazer dificuldades. Então, receita está cheia por aí. Todo mundo tem uma receita para a gente, o que a gente deve fazer para melhorar, para sair dessa situação. Mas a gente não bota em prática, porque é tanta receita diferente que a gente não tem certeza se isso é certo, se não é. Então eu preciso entender as regras da vida, para entender como funciona esse mecanismo evolutivo de viver aqui, o que é esse aprendizado, o que a gente está fazendo aqui, como isso funciona. Então, se eu entender as regras da vida, eu sei aonde eu posso me esforçar para mudar. Então, são 3 grupos de leis que afetam mais a nossa vida aqui. Lei de causa e efeito, o que eu faço para os outros volta para mim, é o amar ao próximo como a si mesmo, mas como a gente não entendeu que era o maior beneficiado de amar ao próximo como a nós mesmos, que na vida seguinte a gente ia estar vivendo nas condições do próximo e ele nas nossas, e ele ia tratar a gente da mesma forma como a gente o tratou. Então, se eu faço bem ao próximo, eu também estou fazendo a mim mesmo, isso vai voltar para mim. E como a gente não entendia isso, não botava em prática. As leis do psiquismo, que estão relativamente no início ainda. Então, o que são pensamentos? Todos esses pensamentos que eu tenho são meus, porque eu sinto dessa forma, porque eu reajo dessa forma. Então, porque eu funciono desse jeito? Entender esse meu campo psíquico e mental, ou quais os componentes que estão influenciando a minha conduta, a minha paz de espírito, ou a minha ansiedade, ou a minha frustração, ou a minha decepção, ou tudo que eu estou vivendo, de onde vem isso? Então, entender como lidar com essa situação. E a lei de sintonia vibratória é uma lei que foi bastante falada aí pelos anos 2000, com aquele documentário Segredo, outros documentários também, Somos Todos Um, baseados na física quântica. Então, eles descobriram, que não é novidade, mas descobriram agora como provar isso, que tudo que a gente vibra, a gente atrai situações semelhantes. É como um imã. Então, se eu estou agradecendo, eu vou atrair agradecimento. Se eu estou reclamando, eu vou atrair reclamação. Então, agora a gente sabe que vale a pena agradecer, vale a pena se esforçar para deixar o hábito de reclamar de lado e se esforçar para agradecer. Deixar os 9 motivos para reclamar de lado e buscar um motivo para agradecer.
Aí eu vou atrair agradecimentos na minha vida. Então é uma atração vibratória, não é um castigo ou um benefício que a gente recebe de alguém. Não, você está atraindo, é uma lei, como um imã que atrai a limalha de ferro e não atrai de alumínio, não atrai de madeira nem de plástico. Então o que eu vibro eu vou atrair. E vai vir eu querendo ou não, eu pedindo ou não. É uma lei que funciona, a gente sabendo dela ou não. Então, se a gente se esforçar para botar em prática os efeitos dessas 3 leis no nosso dia a dia, a gente pode começar a ter uma vida mais tranquila, se libertar de sofrimentos desnecessários, entender o que a gente está fazendo aqui, entender que não tem nada de errado, que a gente está no lugar certo, na família certa, no emprego certo, no corpo certo. E a gente para de reclamar da vida e começa a agradecer e começa a enfrentar a vida. O que a vida está trazendo para mim hoje? Qual é o aprendizado de hoje? O que a vida está querendo me dizer com isso? Então, tudo que acontece comigo é algo que eu preciso dar atenção. Uma doença é um puxão de orelha. Tem algo que você está fazendo que está te causando desarmonia física. Observa, vai procurar qual a causa disso e resolve. Aqui tem essa tela aqui é a regra áurea das 10 grandes religiões do mundo, né? Então, em todas as grandes religiões, a ideia básica é a mesma, porque a fonte é a mesma, né? Não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Então, em religiões orientais, na base do judaísmo, todas elas trazem essa mesma ideia, porque a fonte é única, é uma lei universal. Então, todos eles estão falando da mesma coisa. E nós, seres humanos, que demos continuidade a essa ideia original, como somos falhos, imperfeitos, a gente acabou usando a religião em benefício próprio, querendo ter o poder, o controle. E aí a parte do amar ao próximo como a si mesmo a gente deixa de lado, a parte do amar aos inimigos a gente deixa de lado. E procura lá nas escrituras pontos que possam nos favorecer. Então é só o que interessa para a gente que a gente dá atenção. O que não interessa a gente faz de conta que não vê. E a gente criou aí uma história de 2000 anos de atrocidades na religião. Nós, né? Não podemos apontar o dedo para eles. Nós estivemos lá participando de tudo isso. Essa tela aqui mostra uma pesquisa do Masaru Emoto. Ele colocou a mesma água, uma água pura, em frascos diferentes, em contato com vibrações diferentes. E depois fotografou, quando congelando, a cristalização da água. Então, uma água que teve contato com a vibração de agradecimento formou um cristal simétrico, bonito. E outra que estava em contato com a vibração de ódio, de raiva, nem formou cristais, né? Ficou uma pasta de algo sem forma, né? E nós somos 70% água. Então, a importância daquela lei lá de sintonia vibratória, ou como o segredo fala, lei de atração, né? Você vai estar sintonizando com aquilo que você pensa. Então, é bom a gente se esforçar para começar a mudar isso e agradecer mais. Porque mesmo que esteja ruim, se a gente não agradecer, vai piorar. Por pior que seja a situação, ela pode dar uma piorada ainda. Então a gente precisa se esforçar para mudar. Porque o objetivo da vida é fazer a gente mudar. Então sempre vai dar uma piorada, até o momento que você mude a forma da gente estar aqui. Não é uma competição. O objetivo da gente estar aqui é essa experiência de aprendizado. É a gente aprender uma lição. Então esse é o objetivo da vida. Ela vai cutucar a gente até a gente aprender aquilo. E a nossa teimosia vai determinar se isso vai ser rápido ou demorado. Se vai demorar uma semana, um ano ou 10 vidas. E como Deus é paciente, Ele não se importa com isso. Até porque não é Ele que está controlando, né? Ele criou leis que regem esse mecanismo de evolução.
E se eu entender qual é esse mecanismo, qual é essa lei, eu não preciso mais plantar sofrimentos desnecessários na minha caminhada. Essa tela aqui ilustra o inconsciente de um ser humano, de uma pessoa apenas, tá? O que o Jung chama de inconsciente coletivo. É uma coletividade de vidas, só que são as vidas passadas de um mesmo espírito. E eu trago aqui, na parte consciente, que é o que eu consigo perceber diretamente, os meus aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências desta vida. Mas atrelado a mim está todo esse inconsciente coletivo aqui. E esse inconsciente me influencia diretamente no meu dia a dia, com os meus preconceitos, com as minhas crenças, com tudo que eu estou vibrando. Isso parte do meu, a maioria disso parte do meu inconsciente. Então, uma pessoa que lá no passado fez um voto de castidade, hoje em dia tem dificuldade de arrumar marido, porque ela está vibrando nela aquela vida onde ela se propôs a ter uma vida casta, dedicada à espiritualidade. E quem chega perto sente essa vibração. Então ela precisa tratar essa vida que está ainda nesse inconsciente coletivo, precisa trazer para o momento atual, para despersonalizar. Tire da situação de freira, até porque antes de ser freira ela já fez outras coisas, então precisa tirar dessa condição mental, para ela ver o que está acontecendo hoje. A proposta de aprendizado hoje é diferente. Então, alguém que lá no passado foi um caloteiro, hoje em dia tem dificuldade de fazer negócio, mesmo que ele já decidiu mudar de vida, já decidiu ser honesto, decidiu respeitar, viu que essa forma de viver não trouxe nada de bom para ele. Então, hoje em dia ele vem com essa proposta de ser honesto, de ressarcir aquilo que ele prejudicou os outros, mas ele ainda vibra no inconsciente dele aquele caloteiro. Então ele tenta fazer negócio e não consegue concretizar, porque do outro lado a pessoa sente essa vibração e não sente confiança. Então precisa tratar, precisa tirar o caloteiro lá do passado, daquela condição de fixação mental, trazer para o momento presente, mostrar para ele o mal que ele causou para ele mesmo, mostrar onde foi plantada essa vontade de se dar bem em cima das outras pessoas. Então, mostrando todas essas consequências, ele também decide parar porque é uma memória viva que está no nosso inconsciente. Só não está mais aqui dirigindo o corpo. Mas então toda a vibração mental, psíquica, me influencia, está no meu campo mental, no meu campo vibratório. Então, se lá no passado eu fui alguém que traí, por exemplo, a minha esposa, esse traidor do passado fica vibrando, e a mulher hoje em dia fica toda oriçada, né? Fica procurando motivo para ver se realmente você está traindo ela, fica revirando os bolsos, as roupas, porque ela sente a vibração de que você já fez isso. E a mulher é mais sensitiva do que o homem, então ela percebe mais forte essas vibrações. E aí, às vezes, um casamento não dá certo por isso. A mulher fica pensando tanto nisso, buscando tanto isso, que como ele tem essa dificuldade lá do passado, ele acaba caindo em tentação de tanto a mulher ficar vibrando isso. Ela acabou incentivando ele a trair. Então, se a gente não entende como a gente funciona, a gente fica atrasando vidas e vidas, resgates e resgates. A gente fica num círculo vicioso, que o oriental chama de roda de samsara, a roda da vida. Você fica preso nisso, vivendo e revivendo, vivendo e revivendo. Está na hora da gente se libertar disso. É o momento da gente tomar as rédeas da nossa vida nas mãos. Então, se eu entendo que isso aqui existe, que isso influencia a minha vida hoje, eu vou tomar mais cuidado. Eu vou começar a compreender o meu companheiro, meu patrão, meu empregado, meu irmão, meu pai. Porque ele também vive essa mesma situação. E eu não vou mais apontar o dedo, não vou mais criticar. É o que está lá no Evangelho de não julgar.
Então eu compreendo que a outra pessoa é um ser humano que tem suas dificuldades, ela não é perfeita, e que é o estágio evolutivo dela, ela está vivendo isso, está passando por isso, ela acredita que esse é o certo, mesmo que eu já saiba que não é, ela precisa aprender por ela mesma, eu falando não vai mudar ela. Então é o aprendizado de cada um. Aí a gente começa a viver nesse mundo com tanta coisa ruim acontecendo, não se perturbando mais. Não é que você fique insensível, você não se perturba mais. Você tem compaixão, você ajuda quando pode. Mas você entende que não existe injustiça, que são aprendizados. Muitos desses feminicídios que estão acontecendo é influência direta disso aqui, ó. Uma vida muito impregnada no sexo masculino, agora vem numa experiência num corpo feminino, não aceita de jeito nenhum a condição. E é uma memória de vida passada, né? Uma pessoa, aqui acho que nem tem um machista, mas vamos botar aqui um pistoleiro aqui, então ele não aceita essa condição. Para ele, a mulher é um ser inferior. Então, como ele não aceita o corpo atual, ele faz de tudo para que essa existência se acabe, porque ele não concorda com isso. E é uma consciência que pode influenciar um terceiro, não só no inconsciente dele. Então, uma personalidade machista da própria mulher incorpora no marido e faz o marido assassiná-la. É um suicídio quase. Parece ser coisa de doido isso, né? Então, como a gente não se conhece ainda, o que pode estar por trás de um homicídio, por exemplo. Por isso não julgar, porque a gente não sabe o que está influenciando ali. Às vezes quem está apontando o dedo tem influência também. Ou outra situação numa família, uma pessoa que acabou se drogando, por exemplo. Todo mundo da família que está apontando o dedo, às vezes tem uma participação naquilo ali. Ele foi só ponta fraca. Eu já decidi não mais viver dessa forma, mas a minha vida passada que se drogava, como eu não dou mais vazão a isso, vai através do meu filho, e daí vai do pai, vai da mãe, vai do irmão, vai do outro parente, e ele, com tanta influenciação, incentivando ele a se drogar, ele não consegue vencer toda essa energia que o força para isso. Então, por isso, nunca apontar o dedo para ninguém. Você estende a mão e ajuda. E se eu entendo isso aqui, eu sei por onde ajudar. Eu sei que vale a pena ajudar. Então, compreendendo esse mecanismo evolutivo, da nossa caminhada evolutiva, fica mais fácil da gente compreender o que está acontecendo e ser mais efetivo no auxílio. Não só mais ficar apontando o dedo e julgando e condenando. Auxiliando. Então, o que a gente chama aqui de personalidades múltiplas é cada uma dessas vidas passada aqui, tá? Essa pessoa morreu lá e depois que morreu, numa próxima vida ela foi para o inconsciente coletivo do espírito. E a gente chama uma vida dessa de personalidade múltipla, porque são múltiplas dessas que estão habitando o nosso inconsciente. E estão vivas, só não tem um corpo físico. Vibram intensamente. Então são personalidades vividas em outras existências. Têm identidade própria, aparência própria, hábitos, idade, até polaridade sexual distinta da personalidade atual. Suas existências são temporárias, podem perdurar dias, meses, anos ou séculos. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu identifiquei uma influência dessa, vou lá, trato essa personalidade, e a partir daí ela se despersonalizou, ela saiu daquela condição e compreendeu o que ela está vivendo hoje. Ela compreendeu que não está mais vivendo na escravidão, que o tempo mudou, que hoje em dia não existe mais isso. E sai daquela condição de sofrimento. E aí hoje em dia consegue abraçar o pai, que lá no passado estava chicoteando lá no tronco.
A gente não entende, às vezes, porque tem tanto a agradecer ao Pai, não consegue chegar e dar um abraço verdadeiro nele. Porque no meu inconsciente está presa ainda uma personalidade escrava, sofrendo ainda, até hoje. Mesmo que o corpo morreu, ela ainda está vivendo aquele sofrimento. Então, como a gente é complexo. E a gente precisa começar a olhar para isso. É a proposta do plano de regeneração. Esses próximos milênios é para a gente olhar para isso e resolver isso aí. Então essas personalidades, memórias passadas, despertam a ti, porque são muitas, tá? Se todas elas aflorassem ao mesmo tempo, a gente enlouquecia. Então estão afloradas ou mais ativas aquelas que têm alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo hoje. Então elas despertam, estão hibernando, digamos, e despertam ativadas por algum estímulo desencadeador, um gatilho, né? Pode ser um vício, uma vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um tom de voz, um som, uma provocação, um ataque, um descontentamento, uma humilhação, um medo, um trauma, uma viagem. Então, cada coisa que você está fazendo no teu dia a dia que tem alguma coisa a ver com essa personalidade, ela acorda, ela entra em ressonância contigo. E a partir daí fica ativa no teu psiquismo. E se você não sabe disso, você não entende o que está vivendo. Aí entra em depressão, fica com ansiedade. Porque está vivendo algo e não sabe o que é, não sabe lidar com isso. Então não são simples autômatos ou formas de pensamento. Tem poder de decisão. Lembra do exemplo lá da personalidade machista que acabou provocando o feminicídio lá? Então tem poder de ação. Eles estão vibrando intensamente no nosso psiquismo. Tem autonomia de ação, conhecimentos diversos e força mental bem ou mal desenvolvida. Então, eles nos influenciam muito. E eles, que eu digo, partes nossas, né? Tudo que a gente viveu no passado vibra intensamente e ativamente no nosso inconsciente. E só agora que a gente está começando a entender e a fuçar, digamos, no nosso inconsciente. O Jung começou a fazer isso de uma forma mais efetiva e nomear tudo que ele encontrava lá no inconsciente como complexos, inconsciente coletivo, que a gente falou, a lei da compensação, reflexo, self, individuação, ânima e ânimos, sombra, arquétipos. Então é realmente um universo à parte o nosso inconsciente. E nos influencia muito, como eu falei antes, e vale a pena a gente começar a observar isso e tratar essa questão. Então, eu só vou tratar algo que eu conheço, então eu preciso começar a me observar. Quais são as minhas reações, os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas crenças, e analisar como se eu estivesse fofocando o vizinho, né? Daí é mais fácil. Aí você vai observar mais detalhadamente o que você é. Então, nesse aspecto, pode ser útil para o nosso crescimento, né? Falar mal da vida alheia, mas como se a gente estivesse aplicando isso para a gente mesmo, né? Então, observar, se fosse o meu vizinho fazendo isso, o que eu iria achar disso? Gente, se tiver dificuldade, dúvidas podem ir perguntando, tá? Eu trago material aqui apenas para a gente ter assunto, mas podem ir tirando as dúvidas. Esse aqui é um texto do Bezerra de Menezes, de 83, psicografado pelo Chico Xavier. Então, enumerando algumas indicações básicas para o nosso aproveitamento. Cada criatura é um mundo em si, com leis e movimentos próprios, que nem sempre se harmonizam com os nossos. Então, o outro é um universo em si mesmo, assim como eu também sou. Aí eu começo a compreender que o outro não está fazendo isso só para me incomodar, para me prejudicar. Ele faz isso porque tem um motivo, ele acha que isso é o certo. A
Para ele, essa é a forma melhor de se viver. Para ele, se dar bem em detrimento de outros é vantagem. Então, ele vive dessa forma. Mas eu entendo que existe uma lei que rege isso. Que lá na frente ele vai colher os frutos do que ele está fazendo também. Vão se aproveitar dele, até chegar um momento em que ele se cansa disso. De fazer sofrer e de sofrer. Todos nós que estamos buscando uma mudança, a gente chegou nesse ponto. A gente cansou de sofrer. Decidiu mudar. Mas o resultado de tudo que a gente fez no passado está no nosso inconsciente e nos influencia. E se eu conheço isso, entendo disso, eu tenho mais chance de fazer com que essa mudança seja mais rápida. Ser-nos a obrigação clara e simples de aceitar os outros tais quais são, tanto quanto desejamos ser aceitos como somos, ante a consideração alheia. Então, se eu quero que o outro acate a minha forma de viver, de pensar, de agir, eu também preciso respeitar a forma dele. Aliás, o respeito é o aprendizado maior que a gente veio ter aqui nesse planeta. A gente está aqui para aprender a respeitar o outro, indiferente da posição que ele ocupa. Quando a gente aprender a respeitar a outra pessoa, por mais diversa que essa pessoa pense da gente, ou haja diferente do que a gente acha que deve ser, quando a gente ter esse aprendizado, a gente está liberado de aprendizado aqui na Terra. Pelo menos a maior parte desse aprendizado. Por isso que a gente vem alternando. Você vê num corpo de branco, de negro, de homem, de mulher, rico, pobre, analfabeto, instruído. Para a gente entender que ninguém é melhor que ninguém, que são posições temporárias de aprendizado. Diga. Você falou daquela parte do psiquismo inconsciente, né? Que isso vai surgir na gente com alguns gatilhos. Se eu começar a observar essas situações como se não fosse eu, né, naturalmente agindo, o fato de eu iniciar uma mudança, como se você fala, de se observar e mudar o jeito de viver, de julgar o próximo, viver de uma outra forma, isso pode de alguma maneira acalmar essa múltipla... Sim, acalma porque você não está alimentando elas. Porque, digamos, uma personalidade que se compraz na vingança e agora você não se vinga mais, você compreende, perdoa, ela não é retroalimentada. Então ela vai perdendo a força de influência sobre você. Como se ela fosse morrendo de fome. Então é possível que a gente tome controle de volta. Sim. Mas nós temos uma ferramenta que é a captação psíquica, que você consegue trazer essa consciência para uma conversa e retirá-la dessa fixação mental. Então, às vezes eu preciso passar 10 vidas me controlando com a violência, por exemplo, para essa turma acalmar, né? E em atendimento de captação, você faz 10 atendimentos, traz cada um desses 10 e em uma vida você resolve isso. Mas a gente... a única forma fosse a minha automudança, não... Também ajuda, mas essa aqui é mais eficaz. Mas só funciona quando você está com essa proposta de mudança. É o ajuda-te que o céu te ajudará. Independente da captação feita aqui por médiuns, essa terapêutica é feita também no plano espiritual. Muitas vezes, se a pessoa tem o merecimento, em desdobramento à noite, ela pode receber esse auxílio mesmo se ela não tem acesso a essa terapêutica aqui entre os encarnados. Então, vale muito o merecimento de cada um. É possível fazer por meio de ponte? Uma pessoa tem que querer... Sim, pode ser por ponte. Então, só precisa ter um endereço vibratório, né? Reconheçamos a verdade de que todo bem e todo mal de que nos façamos autores para os que nos cercam apresentarão hoje, amanhã ou depois de amanhã o somatório das bênçãos ou dos males de que tenhamos sido a causa. Então tudo que a gente faz tem uma consequência, a lei de causa e efeito. Então ninguém tira vantagem do outro
impunemente. Então essa ideia de tirar vantagem, mesmo que seja do governo, não é legal. Vale a pena você ser honesto, mesmo que o mundo inteiro não seja. Eu sou honesto, porque eu sei que vale a pena. Se o meu bem-estar, se a minha riqueza provém de alguém que está sofrendo ou sendo privado de algo, eu vou pagar essa conta. Não existe injustiça nessa caminhada evolutiva. Mas como a gente percebe apenas uma existência, a gente acha que está se dando bem. O jeitinho brasileiro, a lei de Gerson, né? E entendendo esse mecanismo, eu sei que não adianta eu fazer isso. Eu vou pagar essa conta. Atendendo-se à realidade de que somos psicologicamente diferenciados no campo geral da existência, respeitar sempre as necessidades ou os problemas do próximo, já que por enquanto não conseguimos desvencilhar-nos dos nossos no sentido imediato dessas palavras. Então a gente está aqui para respeitar, para ajudar. Se eu entendo a lei de causa e efeito e vejo alguém lá na sarjeta sofrendo, eu não posso virar as costas com a ideia de que não, é a lei de causa e efeito. Ele lá no passado negligenciou, abusou, tirou o recurso de outras pessoas, agora ele está sofrendo isso. Eu não sei se o karma dele já não chegou no fim. Eu não sei se o meu aprendizado não é aprender a cooperar, a auxiliar. Então eu vou ajudar sim. Não vou dar desculpa de que ele vai usar isso para bebida, ou que vai usar para se drogar. Eu confio que se chegou até mim, tem alguma ligação comigo. Então eu vou ajudar da melhor forma possível. Se pediu dinheiro para uma passagem, eu desconfio que é para bebida ou para droga, então eu vou até a rodoviária e compro a passagem para ele. Mas isso é trabalhoso, né? A gente tirar o tempo para ir lá e fazer isso. Aí a gente acaba ou dando dinheiro ou não dando nada com a desculpa de que vai ser pior se você der algo. Então a gente está aqui para se ajudar, para cooperar. É um aprendizado. E a gente só vai sair daqui depois desse aprendizado efetivado. Cada qual de nós, nesse justo momento, está no melhor lugar, na melhor posição, na melhor tarefa e com os melhores companheiros que sejamos capazes de usufruir com o necessário proveito. Ou seja, parece que está tudo errado, mas está tudo certo. E se eu entendo isso, que eu estou na família certa, no país certo, no emprego certo, no corpo certo, eu paro de reclamar. E começo a aceitar a vida como ela se apresenta e observando o que a vida quer me ensinar com isso que eu estou vivendo hoje. Então a vida é um aprendizado, não é uma competição. E a gente foi desde pequeno influenciado a acreditar que a vida é uma competição, a tal ponto que até o segundo lugar não vale nada, né? Quem chega em segundo não foi campeão, já é um perdedor. Veja que insanidade é isso, o ponto em que a gente chegou. As condições do berço e da família, do grupo social e dos compromissos que viemos a assumir com outra pessoa ou com outras pessoas são áreas de dever a cumprir que não nos será lícito esquecer ou menosprezar sem danos para nós mesmos. Então, onde você nasceu, você tem ligação com isso, não adianta querer fugir. Se você está naquela condição, naquela situação, porque você precisa estar ali, então use a tua inteligência, os teus recursos para ajudar quem está ao teu lado. Então Deus criou esse universo perfeito, funcionando com bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, com vida em todos os cantos do universo e errou na minha vida. Não, ele não fez isso não. Está tudo certo. A nossa rebeldia e teimosia que não deixa a gente enxergar isso. Porque é mais cômodo, né, reclamar. Porque sentar e reclamar você não precisa fazer nada, né? E assumir responsabilidade pelo que a gente está vivendo dá trabalho, a gente precisa arregaçar as mangas, precisa se esforçar.
Admitirmos sem discussão o imperativo de tolerância para com os outros, tanto quanto precisamos ou desejamos ser tolerados em nossa estrada comum. Eu respeitar o outro, tolerar, compreender que ele é assim e que não está errado. E se eu compreendo isso, eu vou perdoar. E se eu perdoo, eu me liberto dessa pessoa. E quanto mais raiva eu tiver dela, quanto mais indignação eu tiver com essa pessoa, mais fortemente eu vou estar amarrado a ela. A tal ponto que a gente vem daí casa na vida aqui, né? Porque ficou tão forte essa ligação que você vem em casa. Então o casamento é um dos maiores fatores de resgate do planeta Terra. Por isso que a gente vê essa alta taxa de divórcio que tem por aí. Porque as pessoas não compreendem isso e chega num ponto que cada um vira as costas e vai embora. Então, se eu entendo que o meu casamento é um aprendizado, eu vou olhar com outros olhos para ele. Não quer dizer que eu tenho que ser escravo disso, tenho que ficar tolerando desaforo. Você compreende e respeita. Quando você fizer isso, você se liberta da situação. Aí cada um segue o seu caminho. Então, perdão liberta, mas a gente é tão egoísta que a gente quer ver o outro sofrer e fica ali, não perdoa, e fica cada vez mais ligado, mais amarrado naquela pessoa. E a gente vê em atendimentos que as pessoas ficam numa simbiose, ficam amarradas mesmo energeticamente, atreladas uma à outra. Então é bom começar a se perdoar, né? Se trabalhar, gente. Que depois de casado é só siamês, né? Aí é difícil, né? Não pode ir um para um lado, outro para o outro, não está usando o mesmo corpo. Né? O trabalho, seja na condição de atividade profissional ou na prestação de serviço desinteressado aos nossos irmãos do caminho diário, é a nossa escola permanente, de cujos ensinamentos não nos será lícito desertar. Então, o trabalho dignifica o homem. A gente está aqui para trabalhar. Se você está trabalhando pensando em se aposentar e ficar jogando dominó lá na pracinha, tome cuidado, tá? Porque vai ficar alguns meses lá e vai desencarnar logo. Porque o objetivo da gente é estar aqui em atividade, usar a nossa inteligência. Não em trabalho braçal, procure outra coisa para fazer. Mas a gente está aqui para trabalhar. Você pode notar, pessoas que depois que se aposentam não fazem mais nada, não duram muito tempo, alguns anos só. Desculpar quaisquer ofensor de que nos julguemos vítimas, olha, ele colocou de que nos julguemos vítimas, porque não é vítima, né? Esquecendo esse ou aquele atrito que nos tem acolhido em más regiões de influência, com o absoluto esquecimento dos desajustes havidos, para que a espontaneidade na prática do bem, seja em nós ou fora de nós, não sofra qualquer prejuízo. Então, desculpar qualquer ofensor. E como eu vou fazer isso? Compreendendo que ele não me ofendeu, foi eu quem me ofendi. Ele fez algo porque ele acha que isso é certo. Se eu me ofendi, eu não sou dono da minha paz, não sou dono da minha harmonia, eu deixo qualquer um vir tirar ela. Mas aquela figura lá do inconsciente coletivo, a gente está tão preso ainda nessas vibrações que a gente tem uma pequena camada de verniz, né? Qualquer um que vem dar uma arranhadinha, solta as feras, né? Para você conhecer alguém é só dar uma cutucada, né? Daí você vê o que ela realmente é. Então a gente está em início ainda desse autoconhecimento. E se eu entendo isso, se acelera esse processo de resgate, de auto-harmonização, de você não julgar, não procurar lá fora o culpado, de não se ofender mais. Entendendo-se que cada criatura se encontra no lugar que lhe é próprio, não nos permitimos apreciações apressadas ou errôneas em torno dessa ou daquela pessoa. Então eu não posso apontar o dedo para ninguém. Não importa a orientação sexual da pessoa, não importa a atividade profissional que ela está exercendo.
é o aprendizado dela. E quando a gente começa a fazer atendimentos, a gente compreende isso mais facilmente. Porque você vai atender uma pessoa que trabalhou no prostíbulo, por exemplo, você vai investigar a história, como ela chegou naquele ponto, né? Então não foi porque ela quis, não foi porque ela era promíscua, a vida encaminhou ela a viver naquela situação. Por um erro lá na adolescência, o pai não perdoou, expulsou de casa, quando o único lugar que acolheu foi aquela casa, ou fazia isso ou morria de fome. Então a vida encaminhou ela para viver aquilo, era o aprendizado dela. Aí a gente começa a ter compaixão pela pessoa, não julga mais. E que a gente também já passou por isso. Todos nós já passamos por tudo nesse planeta aqui. Todo tipo de situação, principalmente aqueles que você critica, que você acha errado. Aqueles que estão mais fortes no teu inconsciente. É o mecanismo do reflexo. Abolir a queixa da conversação na certeza de que, se porventura tivermos alguma razão para essa ou aquela reclamação quanto aos outros, é possível que aqueles de quem nos queixamos talvez possuam motivos mais fortes para se queixarem de nós. É sintonia vibratória isso aqui. Parar de reclamar, de se queixar do outro. Começar a agradecer o que a gente tem. Se não tem nada para agradecer, o fato da gente estar vivo já é um motivo enorme para a gente agradecer. Se a gente soubesse o quão difícil é se materializar uma encarnação aqui, porque não é simplesmente você se ligar ao embrião e nascer. Existe um estudo, uma proposta de aprendizado. Então tem que ter outras pessoas que também estão aqui encarnadas, que fazem parte do nosso resgate. Então não é assim tão simples, é uma oportunidade de ouro essa que a gente está vivendo hoje e a gente fica perdendo tempo reclamando. Ajustar-se à família à maneira do ouro entregue ao cadinho, para que se lhe promova a purificação. Olha que imagem forte, que é de derreter o ouro para mudar a si mesmo, não mudar o outro, tá? O ouro que se entrega ao fogo para derreter e mudar a sua forma de ser. Então a família é um ambiente de resgate, de passado. A definição que eu uso aqui de família são ex-inimigos do passado tentando se harmonizar. E se eu entender isso, é mais fácil eu compreender e perdoar o outro. Eu estou entendendo que se ele está assim, porque eu também já o prejudiquei lá no passado. Regozijarmos-nos com o progresso alheio, na convicção de que o êxito nos visitará igualmente, na medida em que nos esforcemos por obtê-lo. Então, agradecer pelo outro estar bem também. Essa aqui é uma das grandes causas do que a gente está vivendo hoje e resgatando. Porque a gente lá no passado achava que só tinha uma vida, achava que só ia ser feliz numa condição financeira melhor. Aí a amiga destruiu a amizade, tirou ela do caminho para ficar com um cara mais rico. O outro amigo tirou o outro do caminho para ficar com um cargo melhor. O irmão não deu a parte da herança para o irmão lá no passado, porque achava que só ia ser feliz se tivesse aquilo tudo para administrar. Então, o não respeitar o direito e a felicidade do outro cria enormes dificuldades, 10, 20, 30 vidas às vezes para você conseguir resgatar um momento de insanidade dessa, de não respeitar o direito do outro. Nunca olvidarmos em matéria de afeição que a renúncia a qualquer alegrias decorrentes de conjunções prematuras será sempre superior a qualquer vitória passageira nos domínios da posse. Complementando essa aqui, né? Não é ter algo a mais. Toda vez que a minha felicidade, bem-estar ou riqueza prover ou vier de alguém sofrer ou perder aquilo, eu não vou ser realmente feliz. Eu vou estar plantando um débito para ser pago lá na frente. Então, eu estou achando que estou tirando vantagem do outro,
Mas na realidade eu estou plantando um sofrimento lá na frente. Eu vou viver aquilo que eu fiz o outro passar. Então, se hoje eu posso ajudar alguém, eu ajudo. Porque eu não sei o que está programado para a minha próxima vida. Talvez o que eu vejo sofrendo hoje já está um passo à minha frente. Eu ainda não tinha condições de vir numa situação de sofrimento dessa. Por isso, não julgar, não apontar o dedo. A gente não tem condições de avaliar o que o outro está vivendo. Qual o ponto que ele está na caminhada evolutiva dele. Talvez aquele drogado que eu aponto o dedo esteja em mim e eu ainda preciso de mais 2, 3 vidas para conseguir vir passar pela aprovação. Então eu não posso apontar o dedo para ninguém. Preciso respeitar, arregaçar as mangas e ajudar no que eu posso ajudar. Jamais criticar. Falei demais para hoje já. Então vamos encerrar a reunião de hoje com passe coletivo, informando que quem tiver aí a partir da terceira presença e precisar de atendimento pode aguardar no auditório, tá? Pela quantidade de pessoas que tem aumentado e o número de atendimentos se mantém o mesmo, a média está em torno de 4 presenças, tá? Mas não quer dizer que não possam ser chamados, tá? Depende muito da presença de hoje. Estou mentalizando uma semana agradável que a gente possa começar a botar em prática o que a gente vai compreendendo aos poucos, sentindo essa energia descendo do alto da cabeça, deixando em cada célula a energia que cada uma precisa para o seu funcionamento saudável, harmonioso, me sentindo mais leves, com mais força para enfrentar o que a vida trouxer para a gente, que a gente tenha discernimento para entender as sutilezas da vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Tem um aviso aqui, pessoal. Temos uma rifa. Olha o comércio, né? Temos uma rifa aqui da casa de um relógio de pulso feminino para auxiliar na cirurgia de uma tarefeira nossa. Então, quem puder auxiliar, pode se informar lá na secretaria.